Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, tá? A gente vai falar um pouco sobre o processo renal, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho. Eu trouxe para vocês também a nefrologia. Nefrologia, logicamente, é o estudo, tá? De patologia, logicamente todo o processo renal, tá? É uma matéria que eu tenho e ela é mais completa, ela tem mais detalhes, então eu acho bem melhor, tá bom? Que falar só da parte renal, tá? Então a gente vai falar um pouco, mas primeiramente a gente vai estudar anatomia, tá? E depois a gente vai ver algumas patologias básicas, tá? Não muitas, tá? Da nefrologia, tá? Dos rins. Então aqui eu tenho, tá vendo, ó, a questão do meu rim, tá? Vocês sabem muito bem que a gente tem dois rins, tá? Que é conectado diretamente, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, com a bexiga, tá? Quando a gente fala assim, você tem uma infecção, tá? A infecção tá onde? Tá no rim ou tá na bexiga? Quando a infecção ela tá na bexiga, a gente consegue eliminar. Quando vem pros rins, já é uma patologia, tá bom? Então a gente tem aqui a parte do ureter, tá? A urete, tá? Aqui a gente tem a pelve, tá? Renal, tá? Que é essa parte aqui, ó, bem amarelinha, tá vendo, ó? Tá? A veia renal ela é muito importante, tá? E aqui eu tenho a minha artéria renal. Isso daqui é bem interessante, gente. Deixa eu só apagar aqui. Por quê? Lembra que a gente estava falando do coração? Apagar tudo. Lembra que a gente estava falando sobre o coração, sobre a questão do sangue, não é? Aqui, ó, eu tenho a parte aqui, tá vendo esse azulzinho aqui, ó? São tudo da minha parte veia renal. Então, se é veia renal, então o sangue é o que? Tá? Venoso, tá? Ó, toda essa parte aqui, ó, é da minha veia, ó, venosa, tá vendo, ó? E aqui vem a parte de oxigenação, que é a minha artéria renal, tá vendo, ó? Que é toda essa parte aqui, ó, vermelhinha. Tá vendo? O sangue ele passa assim, tá? Então olha que interessante, tá? Aqui eu tenho, tá? Eu tenho o córtex, tá? Que é a parte muito importante do meu rim, tá? Que a gente vai conversar. Aqui eu tenho a minha medula renal, tá? Que é bem essa parte aqui. E aqui eu tenho os néfros, tá? É aqui onde acontece toda a magia, né? De fazer logicamente a filtração, eliminação, né? Aqui a gente vai conversar bastante, que é o néfro, tá? Aqui eu tenho artérias e veias, tá vendo, ó? Artérias e veia, tá? Interloculares, tá? Interloculares são essas aqui, tá vendo, ó? Elas não se encontram, mas eu tenho, tá? Eu tenho aqui também artérias e veias, tá? Arqueadas, tá? Tá vendo? Arqueadas, tá? Que elas estão grudadas, tá? Que é bem interessante. Aqui eu tenho também, tá vendo, ó? Artérias e veias, tá? Tá? Interlobares, tá? Que são essas daqui, ó, que faz essa questão de círculos, tá vendo, ó? Que é bem interessante, tá vendo? Esse é o meu processo renal, tá vendo? Esse é o meu rim, tudo isso. Mas a magia acontece através dos meus néfros, tá? É dos meus néfros, tá? Mas é importante a gente, logicamente, perceber e ver como que funciona. Aqui eu tenho o meu rim, tá? Aqui eu tenho minha veia renal, tá? Aqui eu tenho a veia cava inferior, tá? Eu tenho a veia, logicamente, ílica, tá? Aqui eu também tenho a artéria ílica, tá? Eu tenho a artéria renal, aorta, tá? Por quê? Tá vendo isso aqui, ó? O meu sangue rico em oxigênio vem pra cá, tá vendo, ó? E logicamente a minha veia cava, tá? Ela passa o sangue, tá? Pobre em oxigênio, tá vendo que legal? E aqui eu tenho a glândula suprarrenal. Essa glândula suprarrenal aqui, ela fabrica logicamente adrenalina no meu corpo, tá vendo?
Olha que interessante. E aqui, logicamente, eu tenho a minha bexiga. Tá vendo? E aqui eu tenho o ureter, tá? Ureter, na verdade, tá? Eu tenho o ureter, que é isso daqui, esses dois tubos que são ligados diretamente na minha bexiga e, logicamente, no meu rim. Tá vendo quando eu falei, quando eu tenho uma infecção aqui só na bexiga, eu consigo eliminar, porque tá mais próximo. Quando sobe, tá? Aí vira uma patologia. Por quê? Porque já é uma patologia nos meus rins, tá? A função renal, qual é a função renal? É excreção, controle de volume, composição do meu líquido corporal, tá? Então o rim é composto logicamente por dois pares, não é? Um par de cada lado, tá? Na verdade, tá? Então são dois, então é um par, na verdade, tá? Então eu tenho um direito e um esquerdo, tá? Eu consigo sobreviver sem um rim? Sim, porque esse rim aqui ele tem 50% e o outro rim tem 50%, tá? Consigo, mas tem uma limitação, tem uma dieta adequada, tá bom? Eu falei dois pais em cada um, não, tá errado, tá? Então eu tenho um direito, um esquerdo, os dois são formados e formam um par só, tá? Eu tenho um par, logicamente, de ureteres, tá? E logicamente que são dois também, tá bom? E tem a bexiga, tá? Que é logicamente aonde toda a concentração de urina fica ali, tá? E logicamente que vai sair pela ureta, tá? O rim ele situa logicamente na parte dorsal, então tá atrás, tá? Por isso que todo mundo fala, ai, dor nas costas pode ser renal, porque ele fica atrás, tá? Dorsal do abdômen é formada por tecido conjuntivo, tá? Por milhares de néfron, tá? Que é os néfros que são importantes. Na verdade, tudo no rim é importante, mas os néfros é ele que faz a parte da filtração, que é ele bem assim, que gera toda a questão do processo renal. Aqui eu tenho os glomérulos, tá? Guardem bem esse nome, porque os glomérulos, na verdade, eles são a célula mãe, tá? Essa célula mãe é ele que comanda o que vai e o que fica no meu corpo, tá? Eu tenho também a minha cápsula renal, tá? Que é essa daqui. Eu tenho o meu tubo, tá? Proximal, tá? Que é esse aqui amarelinho, ó. Deixa eu apagar aqui, que é esse amarelinho. Que é esse amarelinho aqui, que é bem interessante, tá? Deixa eu apagar esse daqui, ó. Que é esse amarelinho aqui, ó. Então aqui, ó, tá amarelinho, tá vendo? Eu tenho a minha artéria aferente, tá? Que começa tudo nela. Eu tenho o meu tubo distal, tá vendo, ó? O tubo distal. Eu tenho o meu ducto de coletor, que a gente vai falar deles já já. E eu tenho, logicamente, alça, tá? Nefrépica, tá? Ou alça de Henle, tá? Mas ele é conhecido mais como alça de Henle. Então essa alça aqui, néfrica, a gente tira, tá? Porque é conhecida mais com alça de Henle, tá? E esse daqui é todo o processo renal, tá? Aqui também tem a questão dos meus tubos, ó, mas aqui tá mais, acho que mais bonitinho, tá? O tubo proximal, tá? Os meus glomérulos, tá? E que é bem interessante, tá vendo, ó? Aqui eu tenho, tá vendo, ó, os glomérulos, tá vendo? Que são esses daqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho logicamente a minha veia, tá vendo? Renal, tá? Parede da minha cápsula renal, que ela fica assim, ó. Na verdade ela fica assim, tá vendo, ó? Tá? A minha artéria, tá? Aferente, tá? E aqui são os meus túbulos que a gente já tinha falado, tá? O proximal,
logicamente o distal, que é esse daqui, ó, tá? As redes capilares, que a gente vai ver bastante, tá? O ducto coletor, tá? E a alça, logicamente, de Henle, que é nefrítica, tá? Néfrica, na verdade, néfrica, tá? Que é conhecida como alça de Henle, tá bom? E aqui a gente vai, toda a magia vai começar agora, tá? Ó, eu tenho o F, que é filtração, o R, que é absorção, o S, que é secreção, e o E, que é, logicamente, excreção, tá? Então, o que que acontece? Ó, aqui eu tenho, logicamente, a minha artéria, tá? Eferente e aferente, tá? Chegou, ó, entrou aqui, vai passar pelos glomérulos, vai fazer todo o processo deles de filtração, tá vendo, ó? Aí ele passa para cá, ó, aqui são os capilares, tá vendo? Aqui, ó, secreção, ele vai passar onde, ó? Ele vai deixar aqui, ó. Então ele vai vir, logicamente, para o meu túbulo proximal. Então os capilares, eles deixam perto do grupo, tá? Proximal. E tudo que tá vindo aqui, ó, o meu túbulo proximal também, ele faz uma reabsorção, tá vendo? Tá? Aí ele vai descendo, ó, capilares, ó, reabsorção, minha alça de Henle, ó, aqui ela, tá vendo, ó? Aqui, ó, que interessante, ó. Absorção. Absorção do que? De nutriente, tá? Sais, tá? Sódio, que daqui a pouquinho eu vou explicar, tá vendo, ó? Aqui, ó, secreção, tá? E, logicamente, reabsorção, tá vendo? O tubo, tá? Coletor é onde, logicamente, vai ser eliminado, tá? A parte da urina, tá vendo, ó? Tubo, tá vendo, ó? Coletor, o ducto, na verdade, tá vendo, ó? Ele vai eliminar, ó. Ele vai eliminar onde vai fazer o tubo distal, é onde ele absorve o restante, tá? Que aí vai começar, logicamente, a fazer já a urina, tá? Aqui eu tenho, logicamente, absorção e, logicamente, secreção, então, para eliminar, tá? Que vai eliminando, tá vendo? Aqui os capilares, os capilares aqui, ó, eles vão fazer uma parte de absorção, tudo bonitinho, tal, que logicamente ele vai para minha veia renal, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Tá vendo, ó? Veia renal, que é essa parte aqui, ó. Tá vendo, ó? Tudo que é de ruim, tudo que é coisado vai para minha veia renal, tá vendo? E o que mais? Por quê? Ele vai para ele? Porque ele já foi feita a questão da absorção, não é? A questão se ele deixou o que estava de ruim secretado, não é? Que vai ser eliminado na urina, tá vendo? Por isso que é importante, tá vendo? Na verdade é feito dois processos. Um que vai, logicamente, os capilares, que vai, logicamente, para minha veia renal. Então, veia renal, logicamente, é sangue pobre em oxigênio, tá? E eu tenho aqui, logicamente, tudo que é de ruim secretado ou não eliminado, que vai formar a urina, tá? E, logicamente, vai sair na urina, vai para a bexiga e sai na urina, tá bom?